boa noite a todos. É sempre um prazer, é uma alegria nos encontrarmos nesses momentos onde podemos novamente estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, dando continuidade ao nosso estudo do livro Coragem. Hoje nós estaremos tratando da lição número 26 de Bezerra de Menezes, Abençoa e Auxilia. Nessa lição, Bezerra ele nos traz situações, ele começa a listar situações, e nos diz no primeiro parágrafo que diante dessas situações, a vida ela oferece uma infalível receita em favor da nossa paz, porque ele lista várias situações que de alguma forma podem nos tirar, tirar a nossa paz, podem tirar o nosso equilíbrio, situações às vezes que não esperamos, quando a gente recebe às vezes uma incompreensão, uma dificuldade ou algo, uma discórdia, que vão às vezes martelando o nosso coração, machucando, causando algumas tristezas, desespero, às vezes desesperança. E ele diz que por cada situação, cada vez que uma situação dessa bater a nossa porta, ou alguém trazendo esse tipo de situação a nós, uma injúria, um abandono de alguém que a gente tem um afeto e a pessoa nos abandona, toda vez que isso vir ao nosso encontro, que a gente use essa receita que ele diz ser infalível, que é capaz de nos trazer a paz, de fazer com que recuperemos a nossa paz ou que a gente não chegue nem a perdê-la. E ele diz duas palavras muito simples: abençoa e auxilia. Ele comenta que ao fazermos isso, a sermos capazes de cada situação ruim ou triste, ou que possa nos impactar negativamente, se tivermos a capacidade de bem dizer isso, de desejar até o bem, no caso, quando alguém faz algo ruim para nós, quando a gente abençoa essa pessoa, é como querer desejar a essa pessoa o bem para ela. Se formos capazes de fazer isso, de não nos aprisionarmos naquilo de ruim que aquela situação pode nos causar, ou aquela pessoa possa nos causar, se nós conseguirmos enxergar isso como uma bênção ou como uma oportunidade, e mais do que isso, auxiliarmos, ou seja, arregaçarmos a manga e continuarmos a trabalhar, ele diz que sempre que se realizarmos isso, mesmo que o nosso coração, a única presença que haja nele sejam lágrimas, que a gente continue nesse exercício de abençoar e auxiliar, porque se assim agirmos, em toda parte, sempre teremos as bênçãos de Deus. Então, não que seja algo tão natural ainda para nós, exige de nós um pouco de esforço para que a gente não se prenda somente às coisas ruins que acontecem, não colocando muito foco naquilo que é negativo, porque quanto mais colocamos o foco em algo ruim, maior aquilo fica dentro da gente e mais difícil fica conseguirmos enxergar algo bom. Ou se alguém faz algo para nós, se nós fixarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento naquela coisa ruim, vai ser difícil termos essa condição de poder abençoar aquela pessoa, de desejar o bem para ela e de sairmos dessa paralisia, às vezes, que a tristeza ou o desânimo nos causa, e irmos em busca do auxílio, do trabalho. E aí, pensando como fazer isso, é sempre bom a gente recorrer a exemplos inúmeros que o Evangelho nos traz, a exemplo inúmeros que temos de grandes nomes do cristianismo, para que eles também sirvam não só de histórias para que a gente admire, que fique encantado com esses espíritos que um dia estiveram aqui na Terra, como eles conseguiram passar por tudo isso, mas muito mais, não ficarmos nos prendendo só a essa admiração, mas que a gente consiga, através desses exemplos, incorporar essas atitudes em nossas vidas. Porque se nós formos pensar, por exemplo, de Paulo, que é um grande nome do cristianismo, que foi o grande responsável por estarmos hoje falando de Jesus, ele percorreu inúmeras distâncias, mas muito mais que isso, muito mais do que percorrer distâncias, ele percorreu a maior distância que havia, que é a que o separava de Jesus. Entre Paulo e Jesus, no livro Paulo e Estevão, no prefácio, o Emmanuel coloca que entre os dois havia um abismo, e que Paulo conseguiu percorrer esse abismo e eliminá-lo em decênios, numa encarnação, em algumas décadas, ele conseguiu transpor esse abismo e chegar aonde ele chegou ao encontro de Jesus.
E a gente se pergunta como, né, aquele homem conseguiu passar por tudo que ele passou com tamanha fé, com tamanha força. E isso tem uma explicação, quem, né, ler o livro Paulo e Estevão, há uma passagem específica no livro que o marcou profundamente, inclusive ele traz numa epístola, ele menciona, né, essa passagem numa epístola, foi quando ele, depois de ter sido abandonado pelo seu pai, ele ter voltado, ficou no deserto, voltou para Jerusalém, não foi acolhido tão assim calorosamente pelos cristãos da época, na Casa do Caminho, mesmo Simão, né, procurando auxiliá-lo, mas era arriscado ele ficar lá, então ele resolve sair de Jerusalém, então ele foi até Tarso, na casa da sua cidade natal, para encontrar o seu pai, e aí quando o pai o vê, ele afirma que ele tinha se tornado cristão, o pai vira as costas para ele e o abandona, e naquele momento onde ele se encontrou completamente abandonado, de todos os possíveis afetos que ele poderia ter, que ele tentou, né, buscar, ele se sentiu decepcionado, não tinha para onde ir, não tinha nada, não tinha um lugar para descansar o seu corpo, ao encontrar uma caverna onde ele pôde se acolher da noite, e ele não sabendo se dormia, onde estava, ele tem uma visão e encontra, né, nessa visão que ele mencionou nas epístolas, que foi não sabia se estava no paraíso, né, no céu ou não, Deus talvez o sabia, ele encontra Abigail e Estevão. E nesse encontro, encantado, né, e totalmente emocionado por aquela oportunidade, pelo que ele, né, poderia aproveitar naquele momento, ele começou a conversar com eles e ele faz algumas perguntas que o ajudaram, né, e se transformaram em 4 palavras, que foi como Bezerra nos trouxe aqui, né? Se assim seguirmos, seria uma receita infalível para a nossa paz. Na lição de Paulo, né, nesse encontro com Paulo, além dessas palavras que Bezerra também traz, são incorporadas outras 2. Então, quando Saulo encontra Abigail, foram respostas para que a gente compõe uma vida mais feliz. E ela diz 4 palavras que foram a base que sustentou Saulo na época, depois Paulo, durante toda a sua jornada na terra, quando cristão, e fez o que foi capaz de fazer, enfrentando todas as dificuldades, todas as desilusões, todas as rejeições, né, com aquela tamanha força, com aquele tamanho testemunho, né, do cristianismo assim, vivo, né, transformado em exemplo. Então, Abigail disse para ele, né, ama, trabalha, espera e perdoa. E são palavras trazidas a cada pergunta que ele fazia. Então, quando ela fala para ele, ama, ela quis dizer o seguinte, como Bezerra coloca aqui, abençoa, porque só quando estamos com o coração alinhados a esse amor de Cristo, só quando estamos amando, é que somos capazes de desenvolver no nosso espírito uma sensibilidade auditiva para escutar Jesus. Somente o coração que ama consegue escutar Jesus. Então, ela começa dizendo para ele, Saulo, não importa o que aconteça, ama. E em seguida, ela fala do trabalho. Trabalhe, como Bezerra nos coloca aqui, auxilia. Porque o trabalho, a história do mundo é a história do trabalho. O homem sempre trabalhando para vencer as suas dificuldades inicialmente materiais. Porque o trabalho, a ação, ele transforma o ambiente. Mas o trabalho servir, ele transforma o homem. Então, quando Abigail fala para ele, trabalhe, primeiro ame, porque é a base de tudo. Depois trabalhe, mas esse trabalho serviço. Trabalho servir ao próximo, auxiliando ao outro. Porque através desse trabalho é que iremos nos transformando. E se temos o amor como base, iremos vencendo as nossas dificuldades, enfrentando as incompreensões, seguindo adiante. E aí depois ela complementa, que poderemos também complementar em cima do que o Bezerra colocou, dizendo para ele, espera o tempo de Deus, espera o tempo de cada um, ame, faça a sua parte, trabalha servindo e caminhe. Porque se fazemos o nosso melhor, se conseguimos exercer esse amor, se estamos conectados com Deus e sua lei, o entorno pode estar um caos. Fazemos o nosso melhor, uma hora as coisas acontecem, não no nosso tempo, às vezes não do jeito que esperamos ou queríamos, mas vai acontecer. E vai acontecer o melhor, e vai acontecer mais do que isso. Vamos ter essa paz
que o Bezerra nos coloca, porque através do serviço ao próximo, da paciência e da fé é que essa tranquilidade chega. E aí, para completar, para que possamos, além de termos essa paz, sermos livres, é o perdão. Porque é somente o perdão que faz com que caminhemos e continuemos a caminhar. Porque se não perdoamos, nos paralisamos numa história do passado que não existe mais, não deve mais fazer parte de nós. Então, se nós conseguirmos amar, abençoar, como o Bezerra coloca, trabalhar servindo, auxiliando, sabendo esperar e principalmente perdoando, estaremos já fazendo essa conexão com Deus, procurando, estarmos realizando aqui na Terra já um pouco do seu reino e principalmente estaremos realizando esse reino de Deus que é de amor e bondade dentro do nosso coração. E que nós possamos continuar abençoando, auxiliando, aprendendo a amar, trabalhando, esperando e perdoando, para que um dia estejamos juntos com esses grandes nomes e principalmente estejamos com o nosso coração cheio de alegria e paz. Que Deus nos abençoe sempre.